Olá, muito bem-vindo ao canal do CEPAF e do PSIMAIS. E antes de começar esse vídeo, essa videoaula, lembre de dar o seu joinha, porque você com certeza vai aproveitar demais esse conteúdo que foi feito exclusivamente para te capacitar cada vez mais. Porque, como você sabe, psicólogo, o nosso mercado atualmente, agora nesse ano de 2022, está super em alta. E ele vai continuar em alta pelos próximos 5 ou 10 anos, graças aos impactos políticos, econômicos e sociais causados pela crise sanitária. E você sabia qual é a população que foi mais afetada pela pandemia de Covid-19? E que essas consequências vão durar muitos e muitos anos? Foram os idosos? Não. Foram as crianças? Também não. Foram os adultos? Não, foram os jovens. Os jovens entre 13 e 25 anos, de acordo com a maioria das pesquisas, foi o grupo mais afetado pela pandemia de Covid-19. Então, se você, terapeuta, se você, psicólogo, se você, profissional da área de saúde, quer fazer uma diferença positiva e operante no nosso planeta azul, está na hora de se qualificar para que você possa atuar com eficácia e eficiência junto a essa população. Em primeiro lugar, gente, é importante colocar que o cérebro do jovem, ele é extremamente plástico, né? Porque ele está em desenvolvimento. Então, o que acontece nessa fase? De acordo com Steinberg, vai acontecer uma eliminação maciça de determinadas conexões. E a adolescência é a última vez na vida que o cérebro de uma pessoa ele pode ser drasticamente reformulado. E aí eu te pergunto, quais são as consequências dessa mudança que ocorre na adolescência? O cérebro jovem, plástico, ele é extremamente vulnerável, tanto a influências positivas quanto a influências nocivas. E isso significa que o estresse, ele vai impactar muito mais o adolescente do que os adultos e crianças, podendo desencadear uma série de doenças que esse jovem está geneticamente predisposto a desenvolver e, além disso, tirando anos de vida dessa pessoa e diminuindo, obviamente, a qualidade de vida. Então, é muito importante que os pais, que os avós, que os professores, que nós terapeutas, que os psicólogos, que os profissionais da área de saúde estejam preparados para fazer duas coisas simultaneamente com essa população. Primeiro, ajudar com estratégias para diminuir o nível de estresse. E segundo, aumentar o nível de bem-estar e qualidade de vida. E qual é a boa notícia? A boa notícia é que dentro da terapia cognitivo-comportamental e da psicologia positiva, existem inúmeras estratégias para que você possa fazer isso. Ou seja, diminuir o nível de estresse e aumentar a qualidade de vida desse público jovem. Resumindo e concluindo, quais algumas das principais consequências da pandemia de Covid-19 para os jovens? Uma pesquisa feita pela Conjuve, pela ONU e pela Fundação Roberto Marinho, no ano de 2020, com 33.688 jovens, observou uma série de consequências para essa população. É importante a gente colocar que os jovens que foram consultados nessa pesquisa, eles tinham a faixa etária entre 15 e 29 anos de idade. E que aproximadamente 33% das pessoas que participaram da pesquisa eram do sexo feminino e, 66% do sexo feminino e 33% do sexo masculino. Bem, quais foram as principais consequências? Número 1, dificuldade no estudo. Grande parte desses jovens relataram muita dificuldade de estudar e, mais especificamente, de gerenciar o tempo, de lidar com o tempo durante o momento em que as escolas ficaram fechadas. Sendo que mesmo agora, no ano de 2022, as novas pesquisas colocam que essas dificuldades de gerir o tempo
também continuam. Só que além disso, além dessa dificuldade nos estudos, hoje em dia, no ano de 2022, muitos jovens que ficaram em casa praticamente 2 anos estão reclamando da dificuldade de estabelecer relações sociais. Então, dentro em breve será necessário fazer um treinamento em habilidades sociais com essa população. Só que isso são cenas dos próximos capítulos. Segundo, problemas relacionados à saúde física e emocional. Então, ainda de acordo com essa mesma pesquisa, 62% dos jovens entrevistados relataram ansiedade, sintomas de ansiedade, piora no sono, dificuldade para dormir ou um despertar prematuro, problemas relacionados com a alimentação. E aí é muito importante a gente colocar que grande parte da população brasileira, não só apenas os jovens e o adolescente, mas grande parte, mais de 50%, engordou pelo menos 2 quilos ao longo da pandemia. E agora, no ano de 2022, todo mundo vai ter que o quê? Correr atrás do prejuízo, né? Por que esse problema aconteceu? Em primeiro lugar, a ingestão de alimentos ultraprocessados. E em segundo lugar, as pessoas passaram a não praticar atividade física. E isso é um grande problema. Além disso, grande parte desses jovens, cerca de 70%, relataram problemas emocionais, dificuldade de lidar com os colegas, dificuldade de lidar com a família, explosões de raiva e assim sucessivamente. Bem, de acordo com várias pesquisas que foram feitas durante a pandemia de Covid-19 ela trouxe uma série de consequências psicossociais para a população jovem, sendo que essas consequências elas estão estourando agora, no ano de 2022. Vamos falar sobre algumas dessas consequências. Depressão. Muitos jovens relatando sintomas de depressão. Em várias escolas aqui do Rio de Janeiro, infelizmente, já foram relatados até casos de suicídio. Então, é fundamental que os pais, que os educadores, que os professores e prestem realmente atenção a essa população que está extremamente vulnerável. Desemprego. Afinal de contas, esse jovem ele vai concorrer com quem no mercado de trabalho? Profissionais sêniores, pessoas que já têm uma grande experiência, pela mesma carga, pelo mesmo salário. E isso às vezes é muito complicado. Ingressar no mercado de trabalho competindo com um profissional sênior nesse momento é muito complicado. Então, muitos jovens estão tendo a sua entrada no mercado de trabalho adiada em função das consequências da pandemia de Covid-19. Angústia, ansiedade, alto nível de estresse também são problemas relatados pelos jovens. Insônia, como eu já falei anteriormente, né? Afinal de contas, a pessoa fica preocupada, ruminando uma série de pensamentos à noite e aí não consegue dormir. Insegurança em relação ao futuro, que está muito relacionada a essa questão aqui, né? Se sustentar, entrar no mercado de trabalho, ter a própria família, a casa própria e assim sucessivamente. Sendo que nas classes menos favorecidas, o que está acontecendo ainda? Evasão escolar. A pessoa deixa a escola para ajudar a sustentar a própria família. Dificuldade no estudo e prejuízo na saúde física e emocional. E como eu falei anteriormente, um dos principais problemas, a gestão do tempo para estudar. E aí, o que nós podemos fazer para ajudar esse jovem? De acordo com a terapia cognitivo-comportamental e com a psicologia positiva, os terapeutas podem fazer muitas coisas para ajudar esses jovens. Então, para manejar a ansiedade, que é um dos principais problemas relatados pelo jovem, existem uma série de estratégias, tanto na terapia cognitivo-comportamental quanto na psicologia positiva. Então, por exemplo, estratégias para
tirar o componente fisiológico da ansiedade, né? Aquela taquicardia, suor, tremor, vista turva. Nada melhor que para controlar esse componente fisiológico, para lidar com o componente fisiológico, do que as estratégias de relaxamento, de respiração, de exposição, de mindfulness e assim sucessivamente. Para lidar com os pensamentos, com as preocupações em relação ao futuro, com os bichos papões que ficam ruminando dentro da cabeça, com as crenças disfuncionais sobre o futuro, com o medo, nós podemos trabalhar com várias estratégias. Entre elas, um trabalho com os erros cognitivos ou distorções cognitivas, que são uma espécie de bug que todas as pessoas têm, bugs de processamento de informação. Temos técnicas para trabalhar as crenças, como a técnica do debate, como a reestruturação cognitiva, técnicas como a difusão, enfim, um conjunto enorme de técnicas que capacita você, terapeuta, a lidar com essas minhocagens que passam na cabeça do jovem. E para lidar com os comportamentos, nós vamos ajudar o nosso jovem, estou falando no que se refere à ansiedade, veja bem, né? A trabalhar com os estressores, a mapear quais são os estressores, se os estressores são internos ou externos, estratégias para lidar com esses estressores, estratégias para evitar a procrastinação, que é um problema muito relatado por essa população, estratégias para enfrentar os problemas, para solucionar problemas e o trabalho com metas, que vai engajar o jovem e comprometê-lo para que aumentemos a possibilidade desse jovem ter sucesso na vida e lidar com todos esses medos, né? Que, como nós já falamos, são muitos. Bem, eu falei sobre uma das principais dificuldades do jovem, que é a gestão do tempo e a organização dos estudos. E depois desse tempo que muitos deles ficaram estudando em casa, a volta às aulas pode ser um grande desafio. A cobrança dos professores no ambiente presencial e mais estruturado pode ser um grande desafio. Então, agora eu vou passar para você uma técnica para que você ajude o seu jovem a organizar o tempo e gerir os estudos. Bem, em primeiro lugar, você pode orientar o seu jovem a fazer um registro de todas as atividades que ele realiza de hora em hora durante uma semana. Daqui a pouco eu vou mostrar uma planilha onde você pode pedir para o jovem fazer esse registro. Mas se você não quiser fazer uma planilha, uma simples agenda já dá conta do recado. Depois, nós calculamos junto com o jovem o percentual de tempo que ele está utilizando para cada uma dessas atividades. O estudo, o lazer, namoro, família, para ajudar em casa e para se dedicar à sua saúde, como, por exemplo, a prática de exercício físico. Em seguida, nós vamos ajudar o nosso jovem a estabelecer metas para cada uma dessas áreas aqui, que estão marcadas no número 2. Só que essas metas, elas precisam ser específicas, o que significa detalhadas, mensuráveis, porque se a meta não for específica, é impossível mensurá-la, né? Se eu conseguir atingir 10%, 5%, 20% e assim sucessivamente. Atraentes, ou seja, motivadoras, realistas dentro da realidade e temporais, com data para serem alcançadas. Por quê? Porque se não houver um sistema de pressão, quando o indivíduo vai alcançar aquela meta, no dia de São Nunca. Finalmente, nós vamos ajudar o nosso jovem a executar um planejamento semanal dentro da realidade e anotar as suas conquistas em relação ao planejamento semanal. Aqui é um exemplo de uma tabelinha, que é como fosse uma agenda que você pode utilizar com o seu jovem para fazer esse acompanhamento de metas e também para planilhar as atividades que ele faz ao longo de uma semana, como explicado no item 1 da técnica a seguir.
Se você quer saber mais sobre essa técnica e outras técnicas de gestão de tempo, eu convido você a fazer parte do CEPAF e do PSIMAIS. Venha fazer o seu curso de formação em terapia cognitivo-comportamental ou em psicologia positiva, ou se você quiser algo mais aprofundado, venha para os nossos cursos de pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental ou psicologia positiva. As nossas aulas atualmente elas estão sendo ministradas tanto na modalidade online quanto na modalidade presencial, aqui na nossa unidade da Barra da Tijuca. Vamos fazer juntos uma diferença positiva e operante no planeta azul. O planeta azul precisa de cura. O planeta azul precisa de você. Se você quer mais informações sobre os nossos cursos e nossas atividades, você pode entrar em contato com os dois números que estão na tela. Deixa o seu joinha, coloque aí nos comentários um tema que você gostaria de abordar e eu encontro você no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!